Olá, mamães e papais! Eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um Mãe Sem Culpa, um espaço feito com muito carinho para a gente conversar, tirar dúvidas, esclarecer muitas coisas sobre a maternidade e se informar sobre cuidados que devemos ter com os nossos pequenos. Hoje vamos falar de um assunto muito comum, principalmente nesta época fria. Vamos falar de otite, lavagem nasal, a importância da lavagem nasal, sobre resfriados e também sobre alergias. E para essa conversa eu tenho uma convidada muito especial, a otorrinolaringologista pediátrica, doutora Luciana Carpes. Doutora, olá! Seja muito bem-vinda! Olá, Dani, que prazer estar aqui, eu estou muito feliz. Pode sentar. Doutora, então, que honra te receber aqui no meu programa. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Dani. Tá, doutora, te apresenta, fala um pouco do teu trabalho e também onde tu atende. Então, eu me chamo Luciana Carpes, eu sou otorrinolaringologista já há mais de 20 anos e desses há mais de 10 eu atendo exclusivamente crianças. Eu fiz mestrado em pediatria e fiquei 2 anos no Canadá, lá em Vancouver, no BC Children's Hospital, fazendo otorrinolaringologia pediátrica. E agora eu faço formação em foniatria, que tem relação com fala, linguagem, com aprendizado. Tudo a ver, né? Um complementa o outro. Sim, são coisas complementares e eu senti essa necessidade de aprender mais de mais além. E onde tu atende, doutora? Eu tenho o meu consultório na Avenida Senador Tarso Dutra. É um consultório, um espaço especial para atendimento exclusivamente infantil. Então agora a gente vai entrar no quadro de perguntas. Tá preparada, doutora? Tô, vamos lá. Vamos lá. Doutora, o que é otite e por que é tão comum em bebês e crianças? Peraí que eu vou precisar de um ajudante para responder essa pergunta. Otite é a inflamação do ouvido. E quando a gente pensa em inverno, a gente pensa em otite média. E a orelha média, ela tem relação com o nariz. Por que acontece mais em criança pequena? Porque a criança pequena tem um sistema imunológico mais imaturo e isso é natural. Mas além disso, ela tem a tuba auditiva, que é essa comunicação entre o ouvido e o nariz, menor e mais horizontal. Então qualquer coisa que aconteça lá no fundo do nariz pode impactar o ouvido. É muito comum, depois de um resfriado, durante um resfriado, haver ida de secreção para a orelha média e inflamação do ouvido. Tu trouxe até um didático aí para a gente entender claramente o que é. Ótimo. Fica muito mais claro, né? A gente enxerga. Perfeito. E quais são os sinais que os pais devem observar para procurar uma otorrinolaringologista? Nem sempre a otite vai se manifestar com aqueles sintomas e sinais clássicos de dor e febre. Às vezes, principalmente na criança pequena, pode aparecer, depois de alguns dias de secreção nasal, uma certa irritabilidade, uma dificuldade no sono, a criança mais chorosa, às vezes um desconforto ao toque da orelha, e esses são os sinais indiretos que nos fazem pensar que possa estar acontecendo uma otite. E me diz uma coisa, a otite ela pode prejudicar a audição? Quando há otite, quando há essa inflamação da orelha média, desta parte aqui do ouvido que se comunica com o nariz, há secreção aqui dentro. Se a secreção impacta a condução do som, porque o som ele chega na orelha, ele vai movimentar aquela cadeia ossicular, aqueles ossinhos pequenininhos que a gente tem lá dentro. Se essa cadeia ossicular está imersa em secreção purulenta, ela não vai movimentar adequadamente e o som não vai ser conduzido da maneira adequada. Então, durante a otite, a criança tem dificuldade auditiva. Quando o ouvido limpa, quando volta a ter ar, a criança volta a ouvir. Então, não é uma perda auditiva permanente, é uma perda auditiva relacionada à presença daquela secreção. Porque tem algumas pediatras, né, que mandam fazer aquele exame de audiometria, né?
Esse exame é bem importante, esse exame eu costumo pedir bastante, porque a gente precisa entender o quanto que está impactando a audição da criança e por quanto tempo. Porque não é porque a perda auditiva vai passar que ela não está atrapalhando a criança. Lembra que são crianças pequenas, muitas vezes de 1 ano, 2 anos, que é quando o cérebro está se desenvolvendo, quando tem uma neuroplasticidade cerebral. Então é importante ouvir bem para desenvolver aqueles caminhos do cérebro e poder, então, desenvolver fala, desenvolver comunicação. Perfeito. Doutora, e tem algum jeito, né, da gente em casa prevenir essas infecções? As otites estão relacionadas ao que está acontecendo com o nariz. Então, tudo que a gente fizer que previna a secreção nasal, indiretamente vai prevenir a otite. Então, lavar o nariz ajuda a prevenir a otite. Lavar o nariz ajuda a prevenir a otite, porque vai tirar aquela secreção que está lá no fundo do nariz, que se comunica com o ouvido. Evitar infecções respiratórias vai prevenir a otite. Então, evitar ambientes aglomerados, contato com pessoas que estejam resfriadas, tudo aquilo que promova um resfriado, que favoreça o resfriado, vai indiretamente evitar a otite. Ótimo, perfeito. E mesma coisa também, doutora, toda vez que a gente tiver dor de ouvido, vai causar uma otite? Dor de ouvido pode não estar relacionado ao ouvido. Não é o mais comum. O mais comum quando tem dor de ouvido é que o ouvido está envolvido no processo. Mas uma criança com dor de garganta, com uma amidalite, pode ter dor de ouvido por dor irradiada. E outra coisa é a articulação, essa temporomandibular. A gente abre e fecha a boca às custas dessa articulação. Se a gente tem alguma alteração na mordida, ou bruxismo, ranger dos dentes, ou doença articular desta articulação aqui, a sensação pode ser uma sensação de dor de ouvido. E o exame do ouvido estar normal, não haver doença no ouvido propriamente dito. E toda vez que a gente tiver essa dor ou otite, é obrigatório usar antibiótico? Não, Dani, isso é uma pergunta bem importante, porque a maioria das otites são virais e mesmo as otites bacterianas, elas podem se resolver sozinhas. Na verdade, a gente sabe que a cada 6 pacientes que a gente dá antibiótico, um realmente precisaria daquele antibiótico. As otites se curam sozinhas, senão como seria a vida antes da invenção do antibiótico, que é super recente. Então, como decidir quem a gente vai tratar, quem a gente não vai tratar com antibiótico? Bom, a gente tem que olhar para a idade da criança, quanto menor a criança, maior a necessidade do antibiótico. Para os sintomas, se tem febre alta, persistente, se tem dor intensa e se está saindo secreção do ouvido. Na verdade, quando sai secreção, sugere uma otite mais grave, uma bactéria mais agressiva, e aí a gente necessita tratar. E agora, né, surgiu uma pergunta, quando sai muita secreção ou é uma otite de repetição, é necessário botar um dreno? O dreno de ouvido, ele é nosso amigo. Eu considero o dreno um herói. Porque o dreno, a função dele primordial não é nem drenar. A gente coloca ele na membrana do tímpano, que é essa estrutura aqui. Ele vai permitir que o ar entre por outro caminho, um caminho que não é o nariz, porque o ar normalmente entra pelo nariz. Quando a gente coloca o dreno, o ar vai entrar pelo conduto, e aí vai manter o ouvido com uma pressão positiva e vai assim ajudar a prevenir que entre secreção do nariz para o ouvido. E num segundo momento, ele também ajuda a drenar. Se a secreção for tanta que ele não consiga prevenir, que chegue ao ouvido, ele vai também ajudar a drenar. Então, há situações que a gente precisa colocar o dreno. Quando a otite é de repetição, ou quando entre as otites a criança ainda fica com líquido, com abafamento da audição, a gente não quer a criança ouvindo mal por muito tempo.
principalmente se a criança estiver atrasada na fala, não atingindo os marcos do desenvolvimento da linguagem. A gente precisa que ela escute bem nesses primeiros anos de vida. Essa indicação do dreno, ela tem que ser bem individualizada. É preciso, obviamente, consultar um otorrino de confiança e entender caso a caso. Sim, né? Porque a gente fala, vou ter que botar um dreno no meu filho, tu já se assusta, né? Meu Deus, vou ter que botar, vou ter que passar por um procedimento, né? Então surgem algumas dúvidas, mas o dreno, então, veio para ajudar, é uma parte boa. É uma arma, uma ferramenta que a gente tem para evitar que essas crianças sofram tanto no inverno, porque no inverno as infecções acontecem com mais frequência. Bom, doutora, agora vamos entrar um pouco agora em alergias e resfriados. Qual seria a diferença entre alergia e resfriado? Nem sempre é fácil diferenciar. Por quê? Porque os sintomas, eles às vezes são os mesmos. Mas o resfriado, ele costuma ocorrer inicialmente com uma dorzinha de garganta, uma febre baixa, um nariz obstruído, uma secreção nasal, tosse. Ele tem ali um pico de evolução de 3, 4 dias em que os sintomas são mais intensos, depois ele começa a melhorar. E a tosse pode persistir mais tempo. As rinites não virais, porque o resfriado é uma rinite viral. Então as rinites alérgicas ou vasomotoras da mudança de temperatura, elas tendem a ocorrer um pouquinho, não tem esse ciclo tão marcado. A criança pode ter sintomas dependendo do contato com o gatilho, aquilo que está trazendo a rinite, ela pode ter sintomas mais persistentes, sem grandes picos, aquele vem e vai. Então, não é simples essa diferenciação, mas tem marcadores que nos direcionam. Doutora, respirar pela boca é normal? Não é normal, Dani. Respirar pela boca não é normal. Na verdade, a gente espera que a criança, em repouso, fazendo uma atividade, brincando, esteja com a boca fechada. Quer dizer, lábio superior tocando no lábio inferior. Assim a língua vai estar tocando lá em cima, no céu da boca. Aqui. Se a boca abre, a língua fica no assoalho da boca. Isso impacta no crescimento da face, na mordida. Mas uma boca aberta, uma criança de boca aberta, em repouso, geralmente indica um nariz trancado, porque ela abre a boca para respirar pelo nariz. Há exceções, mas grande parte dessas crianças, o nariz está trancado. Então a boca aberta, ela é a ponta de um iceberg, que pode estar escondendo ali embaixo uma criança que respira pela boca, nariz trancado, uma criança que ronca e uma criança que pode estar fazendo apneia do sono, que são aquelas paradas respiratórias durante o sono que se assemelham a engasgos, que nos preocupam bastante. Porque o sono é fundamental para o desenvolvimento da criança. É no sono que a gente faz uma faxina do cérebro. Tudo que a gente vive hoje, Dani, durante a noite, o nosso cérebro vai eleger aquilo que ele vai guardar e aquilo que ele vai jogar fora. E tu imagina uma criança em fase de aprendizado, tudo é novo, ela precisa que o cérebro esteja 100%, que o sono esteja 100% e que essa faxina cerebral ocorra com qualidade. E para isso ela precisa estar respirando bem, ela não pode estar tendo ronco nem apneia. Então, se isso estiver acontecendo com o seu filho, é bom procurar, né, um profissional para avaliar, né, o que está acontecendo com essa criança. Sim, uma criança que fica com a boca aberta de dia, primeira coisa é observar como é o sono dessa criança. É um sono agitado? É um sono com bruxismo? Ela arranja os dentes, aperta os dentes, se mexe muito? Doutor, outra pergunta. O uso contínuo de descongestionantes ou corticoides pode fazer mal? Os descongestionantes e corticoides, eles podem vir na forma tópica, de pingar, de spray, ou orais. Os descongestionantes é um problemão, não é aconselhável em criança, principalmente em criança abaixo de 6 anos, independente se é tópico ou oral. O descongestionante tópico, de pingar, vale para criança e adulto. Na hora ele dá um alívio, né? Abre, porque ele faz uma vasoconstrição, os cornetos diminuem,
e melhora. Só que depois há um efeito rebote, ele piora a obstrução nasal. E com o tempo vai ocorrendo uma coisa chamada rinite medicamentosa. E esse corneto não desincha mais. É uma estrutura que a gente tem dentro do nariz, são estruturas, né? E aí, às vezes, precisa só de cirurgia, precisa até de cirurgia para resolver esse problema. Então, na criança, o descongestionante tópico não deve ser usado também, porque ele pode causar, inclusive, uma intoxicação que pode levar a criança até para o hospital, com bradicardia, baixa de pressão arterial, uma criança letárgica, mais prostrada, sonolenta, assustar os pais. Então, eu não oriento o uso de descongestionante. Quanto ao corticoide, ao oral e tópico, são coisas separadas. O tópico, ele tem uma absorção mínima, não é realmente absorvido pelo organismo, então a gente pode usar, inclusive em criança menor, mas sempre com acompanhamento médico, tá? Porque existe, assim, um risco muito pequeno, mas existe de aumento da pressão do globo ocular. Agora, o corticoide oral, que é muitas vezes usado como um xarope para tosse, é um problema maior, porque ele pode causar alterações de crescimento, aumento de pressão arterial mesmo em crianças. Uma criança que já tem uma tendência ao diabetes, ele pode ser um precipitador desse diabetes. Então, evitamos o corticoide oral. Não devemos usar ele como um xarope para tosse. Ele tem que ser usado só em situações bem pontuais. E o xarope da tosse? Então, aí é que assim, o xarope, ele entra vários medicamentos que são em forma de solução, são chamadas de xarope. A gente entrar em cada medicação aqui, a conversa se alonga. Mas a gente não tem que pensar que xarope é tudo a mesma coisa. A gente precisa entender o que está ali dentro. Às vezes é um conjunto de medicações. Até todo medicamento que a gente for dar, a gente tem que pensar nos potenciais efeitos colaterais. E não usar isso de forma indiscriminada. Sempre com orientação. Perfeito. Ótima colocação. Doutora, e é possível tratar uma rinite alérgica sem um medicamento contínuo? Quando a rinite é alérgica, quer dizer que tem um alérgeno envolvido. Um alérgeno é algo que tem uma proteína. Por exemplo, um ácaro, que é muito comum. Ácaros são seres muito, muito microscópicos que estão no sofá, na cortina, na almofada, no travesseiro. Eles estão dentro dos tecidos. E eles provocam alergia em pessoas que têm essa predisposição. Como tratar isso sem medicação? Eu gosto de pensar no tratamento da rinite como um triângulo. A base do triângulo, que é o que sustenta tudo, é o controle ambiental. Então, se a criança tem rinite por exposição à poeira, onde está o ácaro, a gente precisa controlar esse ambiente. Aí isso envolve não usar pano seco, não usar vassoura, usar pano úmido, usar um aspirador que tem um filtro especial para pegar partícula pequena, ter capa no colchão, capa no travesseiro, evitar acúmulo de coisas, ter uma limpeza controlada da casa. Mas para isso também a gente precisa entender quais são os gatilhos daquela criança, o que faz aquela criança ficar sintomática. Às vezes é mudança de temperatura e a gente tem que daí controlar essa exposição à mudança de temperatura. Doutora, só para a gente fechar agora o quadro de perguntas, então, quais são os sinais de alerta para problemas mais sérios de nariz, ouvido e garganta? Eu quero falar sobre duas situações. Uma situação é a apneia do sono. Então, criança com boca aberta em repouso, precisa olhar para o sono dessa criança. Ela pode estar sofrendo silenciosamente, porque ela pode estar tendo um sono comprometido e não está sendo identificado. Então, olhar para essa criança que está com boca aberta durante o dia, se ela não está tendo impacto à noite, se não está tendo apneia do sono à noite, se não está roncando à noite. Uma outra coisa importante é a criança pequena, muito secretora, aquela criança que está sempre com secreção nasal, secreção nasal, secreção nasal, irritada, chorosa, desconfortável, às vezes acha que tem relação porque ela tem 2 anos e aos 2 anos isso é normal, ou porque nasceu irmãozinho, então ela tá chateada com o irmão. Essa criança secretora, ela precisa ter o ouvido muito bem examinado para ver se ela não tá tendo uma otite silenciosa.
presença de secreção dentro da orelha média, abafando a audição, comprometendo o desenvolvimento da criança, às vezes até atrasando o aprendizado da fala. Doutora, muito obrigada por esse quadro de perguntas, foi muito esclarecedor, te agradeço. E agora a gente vai entrar no quadro Você sabe lavar o nariz do seu filho? Bom, a gente já sabe que a lavagem nasal é muito benéfica, mas agora eu gostaria que a doutora nos ensinasse a forma correta, né, de fazer a lavagem. Né, porque muitas mães têm essa dúvida, faço ou não faço, como que é feito, né? Então eu vejo que isso é muito importante eu trazer no programa, né? A lavagem nasal. Então, a literatura está cheia de evidências de que a lavagem nasal nos ajuda a diminuir os quadros de infecção de via aérea superior e também a diminuir o tempo de duração de uma infecção, né? E assim diminuir as otites, né, consecutivamente. Mas o pulo do gato é não fazer a lavagem nasal com pressão. A gente não quer pressão. Pode ter volume, mas tem que ser de forma suave. A gente quer tirar a secreção do nariz, mas a gente não quer empurrar nada para o ouvido. E isso é fundamental. Então eu trouxe aqui alguns Pode dispositivos. trazer a produção aqui, por favor. Nós temos muitas opções no mercado, né? Tem o conta-gota para o bebê pequenininho, tem as seringas, tem os dispositivos de alto volume menorzinhos, os maiores, tem os sprays de jato contínuo, tem esse aqui que eu gosto bastante, que é interessante porque ele não depende da apertada, a gente aperta aqui atrás, e ele tem um fluxo de soro. Nós vamos sempre usar soro fisiológico ou uma solução caseira com sal, bicarbonato, mantendo na geladeira e aquecendo. É importante ele entrar aquecido no nosso nariz, não entrar gelado, para não atrapalhar o movimento dos cílios que a gente tem, que ajudam a fazer a limpeza da nossa via aérea. Então, independente do dispositivo, é preciso ser feito sem pressão. Nós não queremos pressão. Pode ter volume, mas não pode ter pressão. Então, na seringa, a gente vai colocar na fossa nasal, vai encaixar na narina. Se a criança é maiorzinha e cooperar, é interessante ir com o tronco um pouco para frente, virar a cabeça para cima, manter a boca aberta e suavemente colocar o soro, bem devagar. Precisa sair do outro lado? Não necessariamente. O nosso foco não pode ser sair secreção do outro lado, porque se o nosso foco for esse, a gente vai colocar pressão. E eu não quero pressão, eu quero suavidade. Com os dispositivos de alto volume, a mesma coisa. Aqui a gente tem que usar de suavidade, talvez usar poucos dedos, não usar uma mão inteira. Usar o dedo indicador e o polegar, colocar na narina e apertar suavemente, com a boca aberta. Se a criança cooperar, dá para pedir para ela falar kkkkkkk. Por que isso? Porque quando a gente fala kkk, fecha a tuba auditiva, aquele caninho ali, e impede que vá o soro para o ouvido. A gente não quer soro no ouvido. Ah, perfeito, doutora. Amei. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida, o soro não pode ser na temperatura ambiente? Pode ser sim na temperatura ambiente, um pouquinho aquecido. Ele vai ser mais confortável e vai ajudar mais no clearance, que a gente chama, aquela limpeza do muco e dos cílios. Mas aí a gente pode esquentar um pouquinho, então. Pode aquecer no micro-ondas, sim. Bem tranquilo, então. Uhum. Quantos segundos, mais ou menos, tu acha? Assim, no máximo 10 segundos e testar antes, né? Tá. Dependendo do aparelho, pode ficar um pouquinho quente. Então tá, doutora. E outra pergunta agora. Como fazer tudo isso, né, não ser um momento traumático para a criança? Eu costumo orientar os pais a iniciar primeiro com pouco volume, pode iniciar com conta-gota, com spray de jato contínuo, com uma seringa com pouco volume, durante o banho, brincando, tentar fazer a coisa de forma lúdica, mostrar num bonequinho, mostrar o pai ou a mãe fazerem em si. É importante os pais fazerem em si, até para entenderem esse processo que a criança está passando, o que ela está sentindo naquele momento.
lembrar que tem que ser um momento calmo, não pode ser na correria, atrasados, tem que ser suave, porque eu também não quero pressão. Se a gente está atrasado, a gente acaba aplicando pressão sem perceber. Então, um momento mais descontraído e ir aos poucos. Não pode doer o ouvido durante o processo também, tá? Então, se acontecer da criança chorar muito, ou de doer o ouvido, de ter essa desconfiança, volta passos para trás. Diminui o volume, faz mais com conta-gota e tenta tornar aquilo um ambiente, uma hora legal, uma hora lúdica, e não transformar isso, a lavagem nasal, em algo ruim, anexar essa ideia ruim à lavagem nasal. Doutora, lá em casa é uma rotina, né, a gente fazer lavagem nasal, e eu faço no banho, então fica uma forma bem lúdica, né, da gente estar fazendo. Se tiver já uma secreção, já vai sair na água, não vai sujar, né, o banheiro, enfim. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, quando a criança está com otite, a gente deve fazer a lavagem nasal? Sim. Por quê? Mas com suavidade, sem pressão, né? Porque se for pro ouvido vai doer. Tem que fazer devagarinho. Quando a criança tá com otite, em geral o nariz tá cheio de secreção. Porque a gente fica com medo, né? Quando a criança tá com otite, eu não vou fazer porque eu posso fazer errado, mesmo sabendo que tá fazendo certo, a gente fica com medo, né? Daí eu sugiro usar menos volume, né? Spray de jato contínuo não tem como ir pro ouvido, por exemplo, e tu pode ficar apertando. Ele é jato contínuo, não é único, porque tu ficas apertando e ele fica saindo o spray. Então tu pode contar até 5, até 10, ele não vai pro ouvido, não há como no spray de jato contínuo. Ou usar uma seringa pouquinho volume, devagarinho, né? Mas manter a lavagem nasal, porque essa secreção lá, ela precisa sair para o ouvido melhorar. Então tá. Ótimo, muito obrigada por toda essa explicação super didática, né? E agora, então, a gente vai entrar no quadro Mito ou Verdade. Doutora, eu vou te fazer umas perguntas aqui e tu vai me responder se é mito ou verdade, tá bom? Vamos lá? Vamos. Tomar sorvete ou picolé no inverno pode dar dor de garganta? Mito. Dor de garganta é causada ou por vírus, muito frequente, ou bactéria, uma amidalite bacteriana, ou às vezes até por dormir de boca aberta, respirar pela boca, roncar durante a noite, acorda com dor de garganta. O sorvete, o gelado, ele não causa dor de garganta. Na verdade, a gente sabe que numa criança com dor de garganta pode até ajudar. Porque a criança com dor de garganta, às vezes, ela não tá se hidratando direito, não tá comendo direito, e quando ela come o geladinho, alivia, porque ele faz uma vasoconstrição, diminui um pouquinho o inchaço da garganta, e pode ser uma ferramenta que a gente tem para ajudar a manter a hidratação e a alimentação dessa criança. Olha aí que bacana, essa eu não sabia, muito bom. Criança que toma friagem, fica resfriada? Mito, mas tem uma observação muito grande aqui. O resfriado, ele é causado por vírus, tem que ter um vírus. Se não tiver vírus, não tem resfriado. Mas onde é que entra o frio na jogada? Onde é que entra o cuidado da avó? O agasalho para sair de casa, a meia para não andar de pé descalço, o secar o cabelo antes de dormir. Aonde está isso? O frio, ele pode atrapalhar o nosso sistema imune. A gente passar frio pode diminuir as nossas defesas, os nossos soldadinhos lá podem não funcionar tão bem. Lembra que eu falei que o nariz, a via aérea é revestida por uns cílios, um muco? O frio, ele às vezes impede esses cílios de funcionar direitinho, ele meio que congela os cílios. Então o frio, ele é um ajudante do vírus. Fora que os vírus sobrevivem melhor em ambientes frios, eles sobrevivem mais no ambiente, então é mais fácil transmitir no frio. E quando tá frio, a gente tende a se aglomerar, fechar as janelas, ficar mais pertinho, mais aconchegado, e aí a transmissão dos vírus ocorre com mais facilidade. Ótimo. Nariz escorrendo por muitos dias é sinal de alergia. Verdade. A alergia pode se manifestar assim, com o nariz escorrendo por muitos dias. Lembra que eu falei que o resfriado ele tende a ter um pico e diminui em 7 a 10 dias resolve. Quando é alergia e tu tá exposto ao alérgeno, aquilo vai se permanecer enquanto houver exposição.
Mas os resfriados, eles podem evoluir para uma infecção secundária por bactéria, a tal da sinusite. Então, o resfriado ele pode evoluir para uma rinocinusite, que seria o termo que os otorrinos gostam no momento, né? Inflamação do nariz e dos seios da face. E aí a criança pode ter secreção aquela purulenta, mais espessa. Na rinite tende a ser uma secreção mais hialina, mais clara de ovo. Ótimo. O uso de cotonete serve para limpar o ouvido da criança por dentro. Gente, eu vou precisar do meu ajudante aqui, da minha maquetezinha. Ó, cera. A cera, ela é produzida aqui nessa parte externa do conduto, bem lateral, onde tem os pelinhos. Ela é produzida aqui, e esses pelinhos que a gente tem no ouvido, todo mundo tem, até recém-nascido tem. Eles expulsam a cera, eles batem e expulsam a cera, tá? No momento que tu usa o cotonete, tu empurra a cera lá para dentro. Tu suja o cotonete, né? Com sorte tu tira a cera que tá lá dentro, mas muitas vezes tu empurra o grosso da cera e vem o cotonete sujo, tu acha que limpaste o ouvido. Mas a cera lá no fundo, ela vai levar um tempão, ela até vem para fora, ela vem vindo, mas com o tempo vai acumulando, fora que o uso do cotonete pode provocar algum machucado aqui nessa pele do conduto e isso levar a um outro tipo de otite, que é a otite externa, aquela otite do verão, é a otite do conduto auditivo que dói pra caramba. Muito obrigada por toda essa explicação, foi maravilhosa. E agora a gente vai entrar no quadro Dica da Especialista. Doutora, nesse quadro eu gostaria que tu desse dicas de prevenção de tudo isso que nós falamos, sobre resfriado, sobre otite, um jeito da gente conseguir fazer uma prevenção. Qual seria? Criança feliz é uma criança que tem um sistema imune mais forte. Junto com o sono, a alimentação, o emocional é fundamental. Então, quando os pais me perguntam, levo a minha criança agora no inverno para aprender a nadar? A minha primeira pergunta é, ela gosta de nadar? Ela gosta da natação? Porque se ela gosta da natação, ou se ela gosta de fazer uma atividade ao ar livre, é importante que ela esteja feliz, porque a criança feliz é uma criança que tem mais condição de se defender dos vírus, das bactérias. Então, leva para natação, contanto que seja um ambiente em que a criança saia da água, já tenha um roupão, já vá para um banheiro aquecido, que não pegue um vento frio, que não tenha uma mudança brusca de temperatura, é fundamental que ela pratique as atividades. A criança quer ir para a rua, quer ir no aniversário e tá frio, agasalha a criança, mas não deixa de levar para os ambientes. Um ambiente aberto é um ambiente com menos chance de transmissão de infecção respiratória. Então, felicidade, dormir bem e alimentação. Doutora, amei essa tua dica, amei. Eu acho que a gente tem que levar isso para a vida, né? A gente, só porque chegou inverno, tem que ficar em casa, não vai mais nas atividades, né? A gente não pode, né, restringir, né? Muito pelo contrário. Então, quero te agradecer a presença aqui no programa. Foi uma honra, né, receber, tu esclarecer tantas coisas, né, que todas as mães aí estão enlouquecidas, né, com o inverno, com muitas dúvidas. Então, te agradeço. Muito obrigada pela sua oportunidade, por me permitir esse espaço aqui, nesse lugar tão bonito, e poder acolher o pessoal de casa. Muito obrigada, doutora. E agora, eu vou finalizar o programa com uma mensagem final. A infância é uma fase cheia de descobertas, sons, cheiros, palavras, risadas. E para que tudo isso aconteça de forma saudável, o cuidado com ouvidos, nariz e garganta é essencial. Nesta fase, infecções como otite, amidalite e rinite são comuns e pode interferir no sono, na alimentação, na fala, na audição da criança. Se os sintomas forem frequentes ou persistentes, um acompanhamento adequado garante mais conforto, saúde e qualidade de vida para as crianças. Famílias bem informadas e orientadas
fazem escolhas seguras e fortalecem a saúde do seu filho desde os primeiros anos de vida. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Doutora, quero te agradecer. Eu falei